Natal, olá Rio Grande do Norte, no ar o programa Conexão Enem. Você sabe, durante essa quarentena em virtude da pandemia da Covid-19, nós estamos gravando aulas e exibindo em horários especiais aqui na TV Assembleia. Às segundas, às 20 horas, programa inédito. Terça-feira, 14 horas, reprise do programa da segunda. Quarta-feira, 20 horas, aula inédita. Quinta-feira, 14 horas, reprise da aula da quarta. E às sextas-feiras, às 14 horas, nós reprisamos a aula mais pedida da semana. Você participa pedindo esta aula no @ConexãoEnemRN, lá no Instagram. Você participa e vota na aula que você gostaria de ver. Essas aulas são uma parceria da Escola da Assembleia com o Lógico Cursos Aliados. E você vê tudo aqui na TV Assembleia, a TV a serviço da educação. Comigo hoje, nessa parceria, Lógico, Cursos Aliados, Escola da Assembleia, comigo hoje o professor Edineudo, meu brother. Como é que tá, Edineudo? Bom dia, meu amigo. Aí, tudo bom? Bom dia, João. Tudo em paz? Prazer estar aqui com você. A gente diz bom dia porque está gravando de manhã, mas lembrando que a aula vai passar à noite e à tarde, ok? Exatamente. E vai ficar também disponível, Edineudo, na plataforma, no YouTube, tanto da Escola da Assembleia como da TV Assembleia. Ou seja, é a oportunidade para o estudante, né, que está em casa nesse período se atualizar em biologia, por exemplo. Confinado, está preso ali, né, por conta do Covid-19 e, na verdade, é uma boa oportunidade para ele ir revisando alguns assuntos, né, recebendo alguns assuntos novos lá no conforto do seu lar. Isso é uma iniciativa fantástica para que esses alunos possam se estabelecer como eventuais alunos fortes do Enem, né? É isso aí. De aprovação. Coisa boa, muito bem, é isso aí. Professor Edineudo, amigo de longas datas, de muitas aulas comigo aqui. A gente se conhece de muito tempo e é uma alegria tê-lo aqui conosco pela primeira vez no Conexão Enem, que seja a primeira de muitas, viu, Edineudo? Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Amigo, agora vamos falar especificamente da prova de biologia. Edineudo, como é que tem sido essa prova e qual o assunto que mais tem caído, ou que é mais recorrente na prova do Enem? Para o aluno que está em casa, porque você sabe que o aluno do Enem é um aluno que, boa parte, está regularmente matriculado, está estudando, mas uma parte está fora da sala de aula, já terminou e quer voltar a fazer uma prova tal, e não sabe por onde começar. Às vezes tem um livro de biologia, tem aulas disponíveis na internet, aqui na TV Assembleia, mas você aula de quê? O que é que cai mais? Se você tiver de apostar num assunto, ou em 2, 3 assuntos, o que é que você diria que é importante para o nosso aluno, olhando lá para aquela câmera, para você ficar bonitão na tela? Fala aí com o aluno para dizer. É o seguinte, João, nós temos 3 pilares, basicamente, na prova de biologia, né? Uma das questões mais recorrentes é a questão referente ao conteúdo de ecologia e conservação ambiental. Por sinal, hoje nós trazemos algo referente a isto. Tem uma outra coisa na prova do Enem, muito recorrente, que é as questões do primeiro ano, como a gente chama de primeiro ano do ensino médio, que é relacionado ao conteúdo de citologia, que é a unidade básica de todo o estudo da biologia, e é sempre recorrente. Uma outra coisa que nós trabalhamos muito e focamos muito no ano letivo para os alunos é a questão das doenças, tá? Da questão das doenças, a questão do aparecimento de parasitologias em geral, inclusive nós temos um tema bem trabalhado, nós estamos sofrendo, né, pela influência de uma pandemia. Então, 3 temas que eu elencava aqui para os alunos ficarem focados. O tema de ecologia, o tema de citologia, que é a unidade básica do estudo de toda a biologia, tá? E a questão de parasitologias ou doenças, né, sejam elas doenças de vírus, bactérias, fungos, protozoários e algumas verminosas. Então, eu destacaria esses 3 pontos. Tem outros pontos muito relevantes, mas o que eu chamo mais atenção é o que eu trouxe hoje, que é a temática de ecologia, que nos últimos 10 anos sempre tem 1, 2, até 3 questões na prova de biologia. Então eu destacaria basicamente esses 3 temas. Não é à toa que separei para vocês hoje uma temática de ecologia para a gente trabalhar aqui junto com os nobres colegas. Que coisa boa. Então vamos lá, podemos partir já diretamente para a ecologia, né? Já. Conforme você disse aí, então aluno, você de casa, volta aqui para mim, produção,
Você de casa, meu amigo, minha amiga, ecologia, assunto importantíssimo para a prova do Enem, na prova de Ciências da Natureza, especificamente na prova de Biologia. E o que é importante você perceber que a ecologia dialoga com outras temáticas, hein? Dialoga com outras áreas do conhecimento. Daí, talvez, essa recorrência de questões de ecologia na prova. Professor Edineudo, alguns conceitos que o aluno tem de compreender para partir neste assunto. É com você, garotinho. Com certeza. Amado estudante, você que está em casa aí, preste bem atenção. Nós trouxemos para vocês um conjunto de conceitos básicos de ecologia, e o aluno que já tem estudado ecologia, ele vai reforçar esses conceitos hoje, e se caso ele não estudou ainda, quer fazer uma revisão, como você falou, João, alguns alunos que estão fora da sala de aula, tem alguns anos que não estudam, é bom reforçar esses conceitos todos, tá? O conceito de indivíduo, tá? Na ecologia, conceitos básicos primordiais para a ecologia, nós temos aí o conceito de indivíduo, tá? O conceito de espécie, o conjunto de organismos, tá? O conjunto de organismos, o conjunto de organismos de mesma espécie, vivendo numa mesma área geográfica, é o conceito de população, tá? Nós temos também o conceito de comunidade, então lembrando sempre, partes do princípio, estudo da ecologia, o indivíduo. Depois vamos estudar a espécie, conjunto de indivíduos semelhantes entre si, capazes de se intercruzarem, produzirem descendentes férteis. Depois o conjunto de população, que seria uma população. População, conjunto de organismos de mesma espécie, vivendo ao mesmo tempo numa mesma área geográfica. Temos ainda o conceito de comunidade, esse conceito um pouco mais amplo. O que é uma comunidade biológica? Também conhecido como comunidade biológica, biota ou biocenose. O que é isso? Essa comunidade biológica consiste num conjunto de populações que vivem numa mesma área geográfica, trocando matéria e energia entre o meio e entre os próprios componentes dessas populações. Então, a partir daí, nós conhecemos um conjunto de inter-relações entre os organismos. Depois nós temos a parte de ecossistema. O que é um ecossistema? O ecossistema é um conjunto de fatores físicos, químicos e geológicos relacionados com essas comunidades biológicas. Então, o ecossistema nada mais é do que um sistema ecológico que compreende organismos vivos interagindo entre si e entre o meio através de fatores físicos, químicos e biológicos. Um exemplo clássico aqui, uma lagoa, tá? Um ambiente aquático natural, uma região de deserto, uma região de floresta, tudo isso são ecossistemas, conhecido também como biomas. Então esses biomas todos estão interrelacionados, inclusive formando um conceito mais amplo, que é o conceito de biosfera. O que seria, na verdade, a biosfera? A biosfera é uma fração, tá, de terra, de mar, de ambiente atmosférico que contém a vida. Então a biosfera compõe, na verdade, um conjunto de ecossistemas. Então, se nós pensarmos aqui as florestas tropicais, os desertos, o ambiente de estuário, o ambiente de mangue, o ambiente marinho aquático marinho, salgado e doce, nós vamos encontrar aí a biosfera, onde nós podemos encontrar qualquer tipo de ser vivo se relacionando fisicamente, quimicamente, geologicamente com o próprio meio. Isso seria a biosfera. Então, se o aluno, ele migra do conhecimento de indivíduo e vai até a biosfera, ele completa um conjunto de conceitos básicos para ele iniciar o estudo de biologia, principalmente de ecologia. Olha aí, que bacana, né? Então é importante, e que é importante, parece ser muito importante, Edineudo, que a gente pode ver agora, que você está falando, pode voltar aqui, gente, isso pode abrir para nós aqui. O que parece ser muito bacana, Edineudo, é que os alunos, eles podem constatar isso, né? Ou seja, tudo que você falou aqui, ele pode ver. Temos exemplos aqui no dia a dia, né? Vamos citar alguns exemplos aqui em Natal, pertinho, só para eles verem. Vamos lá. A relação da região do Mangue, por exemplo, no Rio Potengi, o encontro do Rio Potengi com o ambiente aquático marinho natural, ali salgado. É um ponto, né? É um ponto. Aquele Parque das Dunas, seria o que ali? Floresta. É interessante o Parque das Dunas porque é um resquício ainda de floresta natural preservada dentro do Brasil, dentro do estado do Rio Grande do Norte. Né? Ali é conhecida a Mata Atlântica. Isso. É um resquício natural fantástico que você pode visitar e pode ter contato com tudo isso que eu falei. Isso. Fatores químicos, físicos, biológicos, geológicos e os seres vivos que ali se encontram. Isso, bacana.
Tem mais algum exemplo para citar? Nós vamos voltar aqui em Natal, Sim. nós temos a região de dunas. Então, nós, por exemplo, se migrarmos um pouquinho para a região da zona norte de Natal, nós vamos se deparar com esse ecossistema fantástico, que é o ecossistema também de dunas. Ok, muito bom. Então vamos lá. E depois disso você já falou da biosfera, né, que é esse que resume tudo isso aí. E agora acho que é hora do habitat, né? Nós vamos voltar para outros conceitos básicos que são fundamentais. Esses dentro da ecologia, propriamente dito. Isso. Antes de voltar, você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando essa aula aqui pela TV Assembleia, saiba que ela também estará disponível no YouTube, na plataforma YouTube, tanto no YouTube, no canal da Escola da Assembleia, como no canal da TV Assembleia. Essas aulas são a parceria da Escola da Assembleia com o cursinho Lógico, ok? Hoje conosco, aula de Biologia com o professor Edineudo Cavalcante, falando de ecologia, o estudo da vida. É isso? Exatamente. Né? Exatamente. Biologia é o estudo da vida. Estudo Ecologia, dos seres vivos, estudo dos seres vivos. Dos seres vivos no seu ambiente, Isso. no seu habitat natural. Olha aí, estudo dos seres vivos no seu habitat natural. Olha aí. Então, Exatamente. professor Edineudo, Biologia, importantíssimo aqui com esta aula. Você já sabe, é aqui na TV Assembleia. Vamos continuar com os conceitos importantes que você tem de saber para interagir com as questões de biologia. Põe na tela. Vamos lá. Pois bem, retornando aqui, caros alunos, nós temos alguns conceitos interessantíssimos para que nós possamos continuar o estudo da ecologia. Então, se você fez uma breve revisão entre o indivíduo e a biosfera, esses conceitos que nós vamos passar agora não pode faltar nem no seu estudo, porque eles estarão de forma explícita ou não dentro de uma questão de ecologia. Então, por exemplo, a questão do habitat. O habitat natural de um indivíduo é o local de moradia, onde ele reside a maior parte do seu dia, do seu tempo. Então, os organismos eles têm habitats específicos e eles podem mudar esse habitat ao longo do período, obviamente, mas a maioria dos organismos mantém um habitat característico. Consequentemente, nesse habitat, eles desenvolvem ações para interagir com outros organismos ou até mesmo com o meio ambiente, de forma que essa interação seja benéfica para a sua sobrevivência. Então, essas interações que eles desenvolvem são fundamentais. E aí nós caracterizamos essas relações, essas funções desenvolvidas por esses organismos no seu habitat como o que nós chamamos de nicho ecológico, que é o próximo conceito aí. O que é um nicho ecológico? É a função desempenhada, executada por um organismo vivo no seu habitat. Lembrando, aluno, que esse nicho ecológico pode ser executado por um indivíduo ou pela espécie como um todo, pela sua população, pela sua comunidade. Então, por exemplo, os hábitos alimentícios, a forma de reprodução, quantas vezes ele se reproduz em um determinado período. Então, isso tudo é chamado de nicho ecológico. Lembrando para você, tudo que é executado pelo organismo dentro do seu meio ambiente, dentro do seu habitat, é chamado de nicho ecológico. Esse nicho ecológico ele é fundamental para que você entenda as relações entre o organismo e outro, ou a relação entre ele e o próprio meio ambiente. Como eu falei aqui, a relação de alimento, reprodução, o número de filhotes, tá? O tipo de alimento, relações ecológicas entre outros seres, nós estamos aí dentro do nicho ecológico. Já esse outro termo, chamado de ecótone, ou ecótono, é uma região de transição entre dois ecossistemas. Como eu falava anteriormente, a região de duna, uma região de mata atlântica, uma região de mangue, uma região de floresta tropical. Há zonas de transição, pedaços de ambiente, vamos dizer assim, áreas em que os organismos podem transitar. Eu chamo a atenção para um detalhe. Nessas áreas de transição entre dois ecossistemas ou dois biomas, existe uma intensa biodiversidade, porque nós temos grupos migrando de uma área para outra. Então nós temos ali um aumento da biodiversidade. E a gente chama nos dias atuais, que é importantíssimo você lembrar do conceito de corredor ecológico, que nós temos hoje aumentado no Brasil e no mundo a formação de corredores, para que os seres vivos, principalmente animais, possam migrar de uma área para outra, aumentando a biodiversidade e o aumento da população. Uma outra coisa interessante, ali logo embaixo, bioma. Né? O bioma é um conjunto, na verdade, né? Um conjunto de área característica, tá? Ou seja, que tem uma uniformidade em relação a clima, solo, tá? O grupo de organismos que ali vive.
Então, consequentemente, nós, até bioma, fechamos a primeira etapa de conceitos. Esses conceitos têm que estar bem explicado e bem entendido na sua cabeça, aluno. Então, você que está prestando atenção aqui na nossa aula, preste atenção. Habitat, nicho ecológico, ecótone, bioma é fundamental para quando você for estudar qualquer área da ecologia, desde cadeia alimentar, que nós vamos começar daqui a pouco, até mesmo as últimas relações ecológicas que nós vamos, possivelmente você vai ver ao longo deste ano, tá bom? Olha aí, você teve uma primeira parte aqui, o professor Edineudo Cavalcante, traçando, discutindo, analisando, comentando, debatendo alguns conceitos importantes de ecologia. Né? E você sabe, o Enem está agendado, ainda não houve mudança, o Ministério da Educação segue firme com a data, não abre mão. Né? O Enem digital ocorrerá na sua versão digital para 1.582 inscritos aqui no Rio Grande do Norte poderão fazer, né, o Enem digital em outubro. E em novembro, o Enem tradicional. Tá? Nos primeiros domingos de novembro, não é isso, Edineudo? Exatamente. Manteve-se essa data, né? Até agora tem uma discussão sobre isso. Discussão se vai voltar, se não vai, se agora vai mudar. Não tem. Eu acho pouco provável adiar, porque se Deus quiser sairemos dessa pandemia e você, aluno que vai fazer Enem, não pode ficar parado. Tá? Tem que estar preparado. Né? Tem que estar preparado para essa data. Lembrando que em 2026 a perspectiva é que o Enem seja todo digital. Tá bom? Então, agora pouquíssimas pessoas vão fazer, só 100 mil candidatos, 100 mil inscritos vão fazer este ano, mas em 2026 atendeu, ou seja, de 2020 para lá, deve aumentando esse número, né, Edineudo? E aí em 2026, 100% digital o Enem. Olha só, vamos analisar. Toda mudança requer algum estranhamento, reclamações, mas vamos avaliar como vai ser esse teste, né? É interessante, né, João, que independente do tipo de avaliação que você, aluno, vai passar, você tem que estar preparado, não tem jeito. Então você tem que estar preparado, né, relembrando os conceitos, aplicando os conceitos, fazendo muito exercício, independente. Até porque você perde um pouco da sua ansiedade também, fazendo exercício, trabalhando e estudando. É verdade. E aí, para você que está em casa, nessa hora, lembre-se, se organize, tenha o seu cantinho de estudo nessa quarentena, adote uma rotina. Eu sei que é difícil, você não tinha hábito de estudar em casa muito, eu estudo mais na aula, vou para a escola estudar na biblioteca, para o cursinho, para a sala de estudo, em casa eu não consigo estudar bem. Agora você tem de rever esses hábitos, né? Adapte-se, veja um horário especial, estudar para a prova não é resolver questão saindo, largando a folha e indo para outro lado, não. É se concentrar e resolver as questões com tempo marcado, delimitado. Então faça isso, se prepare, é uma prova também de estratégia lá no Enem. Edineudo, vamos continuar? Vamos lá. Níveis de organização dos seres vivos. Vamos lá. Quero ver isso, hein? Estou ligado nisso. Vamos lá. Aí. Vamos ver. Beleza? Pois é. Caros alunos, é o seguinte, vamos nessa. Continuando aí com a unidade básica da ecologia. Nós temos um conjunto para você aí de níveis de organização dos seres vivos. Esse nível de organização ele vai desde o átomo até a biosfera. Eu não vou repetir, obviamente, todos esses níveis, porque o que nós queremos hoje é simplesmente compreender que os átomos vão formar as moléculas vão formar as organelas, até chegar o que nós chamamos ali de organismos. Tá? O conjunto de organismos é o que interessa à ecologia e a relação que esses organismos estabelecem no meio ambiente. Então eu tenho organismos, depois eu formo um conjunto de populações, as populações estão dentro, né, relacionadas com os ecossistemas, e os ecossistemas, no geral, no planeta, formam a biosfera. É interessante que logo no espaçozinho abaixo que você está acompanhando pela imagem, você percebe que, para trabalhar com população, nós vamos analisar um pouco de crescimento populacional. Se falarmos de comunidade, relação entre os seres vivos. Se falarmos em ecossistema, vamos lembrar das mudanças que ocorrem ao longo desses organismos no ecossistema. Então nós temos algumas alterações ambientais do tipo das sucessões ecológicas. E por último, a biosfera, que forma, na verdade, um estudo sobre a inter-relação entre os ecossistemas, sejam eles aquáticos ou sejam eles terrestres. Então, automaticamente, é bom que o aluno tenha essa sequência mental, desde o átomo até a biosfera. Onde é que eu encontro os ecossistemas, onde é que eu encontro os organismos vivos. Lembrando que para a aula de hoje é interessante somente de organismo até biosfera, tá bom? Porque você vai ver sistemas, órgãos,
célula, tecido, em outras aulas que vocês verão aqui. Hoje o foco é de organismo na biosfera. Beleza? Vamos acompanhar o slide aí na frente, né? Nós temos uma temática em ecologia que já entramos aí, obviamente, no principal, no coração da aula de hoje, que é a questão de fluxo de matéria e energia no ecossistema. Então o aluno também tem que ter com clareza esses conceitos. Eu já sei, professor, o que é um habitat, um nicho ecológico, porém eu preciso reconhecer isso que está na sua tela. Vamos só, uma cadeia alimentar. Vamos só ver que não tem fluxo de matéria, mas antes tem BBB matéria. Você é um telespectador do não, BBB? Não. Isso aí eu não sou telespectador, mas eu estive percebendo que realmente passou esse BBB aí para a galera desconsiderar, né? Desconsidere isso aí. Inclusive eu não acompanho nada. Eu pensei que era um Big Brother da matéria e da energia nos ecossistemas. Você ia fazer um BBB. Foi bom porque aí o aluno em casa, ele cria aquela expectativa, o que seria isso? Retida a sua mente aí, aluno, tá? Fluxo de matéria e energia no ecossistema. Isso. Vamos voltar lá à imagem, vamos lá. Vamos lá, pode tirar isso aí. Esqueça o BBB, vamos lá para a cadeia alimentar. Exatamente. Nós estamos reconhecendo aí, pessoal, no quadro, uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar é formada basicamente por 3 componentes. O produtor, aí com calma para você em casa, o produtor é aquele indivíduo que transforma energia luminosa ou energia química, depende do tipo, em energia química, energia palpável, energia que o organismo consegue consumir. Vou dar 2 exemplos. Os indivíduos fotossintetizantes transformam energia luminosa, raios UV, em moléculas orgânicas ricas em energia, lá nas ligações covalentes. E o indivíduo que é autotrófico também, produtor, se ele for quimiosintetizante, ele transforma energia de reação química em matéria orgânica. Então, lembrando para você, o produtor é sempre um indivíduo autotrófico ou autótrofo, capaz de transformar energia luminosa ou química em energia em moléculas orgânicas, que essa energia ela seja suficiente para envolver todo o processo de formação e transformação de energia no ecossistema. Então, o produtor é sempre aquele que enche a cadeia alimentar de energia. Então, seja ele autotrófico ou autotrófico fotossintetizante ou quimiosintetizante. Claro que a esmagadora maioria dos produtores são fotossintetizantes, principalmente algas e os vegetais do planeta. Segundo grupo participante, os consumidores. Os consumidores são aqueles que recebem essa energia na forma de moléculas orgânicas e passam através dessa cadeia, através do processo de nutrição. Então, alguns servem de alimento para os outros. Por último, nós temos os decompositores. Decompositores, basicamente, formados por bactérias e fungos, capazes de degradar matéria orgânica, transformando em matéria inorgânica. Cuidado, aluno! Todas as vezes que você encontrar a palavra decomposição, decompositores, preste atenção. Existe um movimento de transformação de matéria orgânica em matéria inorgânica. Porque essa matéria inorgânica vai alimentar o meio ambiente novamente, principalmente os produtores. Beleza? Então, fechando, 3 participantes. Produtores, consumidores e decompositores. Aproveitando o ensejo, o primeiro consumidor é sempre chamado de consumidor de primeira ordem, ou consumidor primário. Ele obrigatoriamente ele é um herbívoro. O segundo consumidor é chamado de consumidor secundário, ou de segunda ordem, e assim sucessivamente. Este, por sua vez, pode ser um indivíduo onívoro, que seja carnívoro ou herbívoro, que esteja colocado no segundo elo desses consumidores. As cadeias alimentares geralmente não podem ser muito longas, porque há uma perda de energia a partir de cada elo do ecossistema. Tá? Cada elo dessa cadeia existe uma perda aproximada de 90% dessa energia na forma de calor. Então ela não pode ser muito longa, porque os últimos participantes receberiam um fluxo de energia muito baixo. Então pode observar que a cadeia que eu trouxe para vocês tem aproximadamente 4 participantes, com exceção dos decompositores. Um adendo para vocês, pessoal, os decompositores podem estar presentes ou não, de forma explícita, na sua questão. Não é obrigado ela estar aí. Ele citar todos assim nessa ordem, não. Não, ele tem que citar o produtor e os consumidores, mas implicitamente nós sabemos que existem os decompositores. Então vamos lá. Bom? Então, digamos se fosse aí, então nós tínhamos o capim, que é o primeiro. Primeiro, que é o produtor. Tem que ser herbívoro.
Não, ele é o grande produtor, é o indivíduo autotrófico, é o indivíduo que vai produzir a matéria orgânica. Certo. Tá? Ele que vai transformar a energia luminosa. Então o herbívoro é o gafanhoto. O gafanhoto seria o herbívoro, que é o primeiro consumidor primário. Primeiro consumidor. E depois vem o sapo, que é o secundário. Né? Consumidor secundário, Isso. é o terceiro participante da cadeia. Certo. E neste caso ele é um carnívoro, porque ele vai consumir o herbívoro. Tá? Mas ele pode ser até um onívoro. No caso dos seres humanos, nós podemos estar ali nessa cadeia, como terceiro componente, podemos comer plantas e Lá animais. na China o pessoal participa bastante. dessa linha aí. E por último a serpente, né? E a serpente, nesse caso, também é um indivíduo carnívoro, que aí, na verdade, seria, João, o quarto representante da cadeia. Sim. E seria o terceiro consumidor. Chamado de terceiro. Porque o capim é o primeiro, mas ele não é consumidor. Ele é o produtor. É o produtor. Exatamente. Olha aí, ok. Então essa sequência básica, se você compreende, aluno, essa sequência básica é fundamental que você, todas as vezes que for estudar, separe produtor de consumidores e, mais uma vez, esse decompostor não precisa estar explícito aí para vocês. Nós sabemos que quando todos morrem, são decompostos, João, mas não precisam estar explícitos aí. Ok, e o professor Edineudo Cavalcante, professor de Biologia, está aqui nessa parceria da Escola da Assembleia com o Lógico Cursos Aliados. Você já sabe, mas vamos repetir, antes de chamar o intervalo, vamos repetir. As aulas inéditas estão sendo exibidas nesse período de pandemia da Covid-19. A TV Assembleia com Conexão Enem estão em horários especiais. Todas as segundas, 20 horas, aulas inéditas. Terça-feira, às 14 horas, a reprise da aula da segunda. Quartas-feiras, 20 horas, aulas inéditas, reprises da aula da quarta, na quinta-feira, às 14 horas. E na sexta-feira, a aula mais pedida da semana no Instagram do @ConexãoEnemRN, você vai lá e escolhe a aula mais pedida da semana e aí a gente exibe na sexta-feira, às 14 horas para você. Lembrando que tudo isso está disponível no YouTube da TV Assembleia e no YouTube também da Escola da Assembleia. Escola da Assembleia, TV Assembleia fazem parte da Assembleia Legislativa que está dando essa contribuição à educação do Rio Grande do Norte para você, meu querido aluno, para você, minha querida aluna que está em casa sem oportunidades, né, sem poder estudar, sem poder sair para aulas presenciais, você acompanha tanto na internet como na TV Assembleia, que está presente em todas as regiões do Rio Grande do Norte. E eu digo muito, viu, Edineudo? Nós somos de um estado que não é grande, nem é do norte, mas é de um povo forte. É, exatamente, João. Olha, a galera está batalhando todos os dias para conquistar os seus objetivos, né? É isso aí. Batalhar todo dia. E é com esse pensamento, com essa rima, com essa filosofia de biologia, que já entrou também pela ecologia, mas que a gente deve seguir todo dia. Você aqui ligado com a gente, porque a gente vai para o intervalo. Nós temos o lema da escola, que é compromisso em busca de qualidade. A partir do momento que o programa veio, foi uma motivação maior, porque a gente começou a ver com outros olhos a maneira de você levar essa leitura para os alunos. Não aquela leitura de cobrança, ler e depois cobrar, uma leitura mais prazerosa. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. A turma da democracia em conviver em harmonia com as diferenças faz parte da democracia. Uma das maiores belezas da democracia é a convivência harmônica entre pessoas completamente diferentes. Faça a sua parte. Democracia é todo dia. Estamos aqui na TV Assembleia, a TV a serviço da educação, com o programa Conexão Enem. E você sabe, durante esse período de pandemia, o Conexão Enem está em horários especiais na programação da TV Assembleia. Às segundas e quartas, às 20 horas, programas inéditos. Às terças e quintas, às 14 horas, preste atenção, às 14 horas, reprise dos dias anteriores. E na sexta-feira,
às 14 horas, a reprise da aula mais pedida da semana. É isso aí, fique atento. Siga as nossas redes sociais também, @Escola da Assembleia, @Conexão Enem RN. Estas aulas, você sabe, são uma parceria do Colégio do Cursinho Lógico com a Escola da Assembleia. É a Assembleia Legislativa, por meio da TV Assembleia, dando a sua contribuição à educação do Rio Grande do Norte. E você também pode acompanhar essas aulas na plataforma do YouTube, tanto da Escola da Assembleia como da TV Assembleia. Hoje comigo aqui, para esse segundo bloco de aulas, o professor Edineudo Cavalcante, um homem que eu digo sempre, anda muito elegante. Aí, Edineudo. Obrigado, João, mais uma vez. Vamos lá, vamos dar continuidade aí. Vamos lá. Ecologia, nós estávamos falando disso, vamos continuar, porque você tem um resuminho para o nosso aluno, né? Exatamente, nós estamos finalizando aí, vamos acompanhar no texto. Nós temos a cadeia alimentar, como eu havia falado no primeiro bloco, sobre a questão do produtor, consumidores e decompositores, e o aluno sempre lembrando que esses três são os três principais elementos das cadeias alimentares. Tá? Porém, lembrando sempre, o produtor é aquele que sempre transforma energia luminosa em energia química presente nos compostos orgânicos. E esse material vai sendo passado ao longo dos componentes dessa cadeia. Quando todos esses produtores e consumidores são devorados ou morrem por algumas outras questões, os restos orgânicos serão transformados. A matéria orgânica é transformada em matéria inorgânica, que vai enriquecer, obviamente, o ecossistema, alimentando o ecossistema com sais minerais. Então, lembrando também que os decompositores são formados por fungos e bactérias que fazem esse procedimento de transformação de matéria orgânica em matéria inorgânica. Perfeito? Então, automaticamente, nós vamos ver aí, na letra B, a teia alimentar. O que seria a teia alimentar? Seria um conjunto de duas ou mais cadeias alimentares. Então, os ecossistemas geralmente são formados por teias alimentares, ou seja, inúmeras cadeias interligadas, como vocês podem acompanhar na imagem. Nós temos nessa teia, inclusive, mais de um produtor. Então, o que acontece? Esses produtores eles vão fornecer essa matéria orgânica para os consumidores e eles vão formar, obviamente, uma teia de relação. Essa teia de relação significa uma constituição maior, uma complexidade maior na distribuição desse alimento, dessa matéria orgânica ao longo dessa teia alimentar. Isso facilita o que eu tinha falado no primeiro bloco, facilita o que a gente chama de nichos ecológicos, ou seja, a distribuição, as funções de alimento, a forma de reprodução e a relação entre esses organismos dentro desse ecossistema. Beleza? É bonita essa imagem aí, ela é muito significativa, rapaz, né? Eu acho bacana. Você sabe que esse é um assunto, Edineudo, que dos meus preferidos de biologia, eu nunca fui muito fã de biologia. De fato, até por entender pouco, quando vai fazer um cálculo ou outro, um detalhe, eu sinceramente eu não sou muito afeito, até por conta da minha formação, eu acabei indo para outro lado. Mas esse assunto é um assunto muito, muito bom, muito prático, muito gostoso de estudar, né? É um assunto que, além da importância dele no Enem, a importância no nosso dia a dia, no meio ambiente. Eu sou telespectador, eu assisto assiduamente aqueles programas de natureza, né, que passam nos canais aí, Net Geographic, as relações ecológicas, aquelas as florestas, exatamente. As relações entre os organismos. Eu só assisto, além do programa Conexão Enem, né, na TV, eu só assisto a programas noticiários, esportivos e o meu programa mesmo, que tirando o noticiário do esporte, do futebol, que eu gosto muito, né, é o programa de cultura, né, um programa chamado Senhor Brasil, e programas que falam da natureza. Esse é um assunto pelo qual me interesso muito. Nós temos aí, tanto na rede aberta como fechada, nós temos muitos canais que trabalham com a questão da biologia, de maneira geral, e é muito fácil para o aluno compreender a importância da questão do meio ambiente, porque é tema recorrente. E outra coisa, está todo dia no nosso meio, então isso será sempre cobrado, sempre pedido que nós tenhamos um conhecimento geral do que está ocorrendo no nosso meio ambiente. É isso aí. Então vamos lá. Seguindo com o fluxo de energia nas cadeias alimentares. Exatamente. Eu tinha falado um pouquinho anterior sobre a questão da perda desse fluxo de energia. Esse fluxo de energia, lembrando para o aluno, observação aí, nós temos dois, quando eu coloquei lá no slide, fluxo de matéria e energia no ecossistema, ou nas cadeias alimentares, ou nas teias alimentares, é bom que o aluno tenha em mente
que o fluxo de energia ele é unidirecional. Ele começa a entrada dele no produtor e vai até o último consumidor da cadeia. Ao passar por cada elo, os pesquisadores acreditam que de 85% a 95% da energia que foi incorporada por esse organismo é perdida nas suas atividades diárias, atividades metabólicas, corridas, tá? A forma de reprodução, o gasto energético na respiração. Então tudo isso é perdido, apenas aproximadamente 10% desta energia é incorporada no organismo como matéria orgânica. E são esses 10% que são passados de um elo da cadeia para o outro, de um consumidor primário para o secundário e assim sucessivamente. Como existe essa grande perda de energia, as cadeias alimentares tendem a ter tamanhos reduzidos, no máximo de 4 a 5 componentes, ou seja, um produtor de 3 a 4 consumidores. Porém, isto é fluxo de energia. Se nós falarmos de fluxo de matéria, é diferente. A matéria nos ecossistemas ela é cíclica, ou seja, um organismo, quando ele se alimenta, ele armazena matéria orgânica, que quando ao morrer ou eliminar fezes e urina, essa matéria orgânica ela é transformada em matéria inorgânica. Então isso significa dizer que o fluxo de energia é unidirecional, mas o de matéria é cíclico, ou seja, ele é incorporado nas cadeias e volta a alimentar o próprio elo da cadeia, que é justamente o produtor. Então quando você tem um adubo, por exemplo, jogado no solo, aquele adubo vai enriquecer de fonte mineral um produtor. Então é cíclico, enquanto a energia não, a energia ela é unidirecional. Tem uma coisinha para vocês, alunos, que é fundamental você compreender a transformação de uma cadeia alimentar em um gráfico, em uma expressão gráfica, que é o que nós vamos ver agora mesmo, tá? Preste bem atenção, muitos alunos vão estudar e eles têm uma dificuldade em compreender o que é uma cadeia e o que é uma pirâmide. Cadeia e pirâmide é a mesma coisa. Apenas a pirâmide é uma forma de representação gráfica de uma cadeia alimentar. Importante okay? Isso, hein? Vamos lá. Então okay? Tem uma definição aí, né? Exato. O que é uma pirâmide alimentar? O que é uma pirâmide ecológica? É uma cadeia alimentar, uma cadeia ecológica, em forma de um gráfico, em forma de uma representação gráfica. Então, se o aluno lembra, eu conheci uma cadeia alimentar, eu sei o que é um produtor, consumidor e decompositor. O que é uma pirâmide? É uma cadeia representada graficamente. Obviamente, um desenho pertinente a uma pirâmide, embora a gente vá ver daqui a pouquinho que ela pode até ter uma conformidade um pouquinho diferente. Então, por exemplo, a pirâmide de número. A pirâmide de número é uma representação de uma cadeia alimentar que representa simplesmente o número de organismos por elo da cadeia. Lembrando para você, estudante, cada elo da cadeia, ou seja, um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário, é o que a gente chama na ecologia de nível trófico. Ou seja, é o conjunto de organismos que tem a mesma nutrição, o mesmo comportamento, a mesma alimentação. Então, lembrando, por exemplo, a cadeia alimentar que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo duas cadeias, o produtor, o consumidor primário, que é o gafanhoto, depois o sapo. Eu pego essa cadeia alimentar e eu já tenho o produtor, o consumidor primário e o secundário. E quero representar ela de uma forma gráfica, levando em consideração o número de organismos nessa cadeia. Então eu pego essa cadeia e transformo ela em um gráfico, lembrando sempre, representado em relação a um conceito, um número, a quantidade de capim que eu tenho, a quantidade de gafanhoto e a quantidade de sapo. É bem provável que nós tenhamos um grupo de capim muito grande, consequentemente um grupo de gafanhoto menor, e aí você deve me perguntar, professor, por que isso? Porque o gafanhoto, quando vai se alimentar do capim, ele não vai arrancar este capim, não vai comer todo esse material, ele vai comer parte apenas do capim. Ele vai comer partes da folha. Então eu preciso de um grupo de capim muito grande para manter nessa cadeia um grupo de gafanhoto menor. Isso serve também para o sapo. O sapo, quando ele vai se alimentar, ele come, dependendo do gafanhoto, 2, 3 ou até mais gafanhotos por vez que ele se alimenta. Então é necessário, João, que eu tenha um conjunto de gafanhoto maior para conduzir, manter naquela cadeia um conjunto menor de sapos. Então, por gentileza, você vai dar um clique aí para a gente mostrar um pouquinho. Vai adiante, depois a gente volta. Só um minutinho. Olha só, nós temos aí a pirâmide de biomassa, tá? Mas eu posso usar como referência
Essa partezinha esverdeada, não tem toneladas aí na base, a base de toda a pirâmide ecológica é um produtor. Então, se eu fosse colocar nessa imagem aí o capim, seria um número grande de capim, um número menor de gafanhotos e, consequentemente, um número menor de sapos. E aí, por quê? Volta aí para mim, João, por favor. Volta aí por quê? Por que eu tenho esse número grande no início? Porque nem toda a energia do capim vai ser suficiente para alimentar todo o gafanhoto. Porque lembra que eu falei anteriormente que existe uma perda de 90% de energia? Então eu tenho que ter o número de gafanhoto menor, porque boa parte do que ele se alimenta, ele vai gastar na sua própria atividade diária. Ou seja, na sua alimentação, na sua respiração, na sua reprodução. Então as pirâmides de número, geralmente ela tem um formato que a gente considera um formato direto, ou um formato reto, ou seja, que a base é maior do que o consumidor primário e secundário. Porém, isso nem sempre ocorre nesta pirâmide. E aí eu queria que você, caro aluno, acompanhasse o segundo desenho, onde tem uma árvore, que é produtor, um consumidor primário, aí você tem uma larva de inseto, geralmente mariposa, borboletas, que a gente chama de lagarta, lembrando que lagarta é larva de inseto, devorado por um pássaro. Observe comigo. Aí nós já temos uma árvore que é enorme. Uma árvore muito grande, muito bem, João. Aí o que é que eu tenho aí? Uma árvore grande, Sim. Então eu tenho uma árvore, eu quero saber o número, mas é capaz de alimentar um grupo muito grande de lagartas. Então se eu quero representar a cadeia por número, eu coloco uma base estreita para representar que o número é menor, depois o número de lagartas bem maior, e vamos agora para o pássaro. Para o pássaro, ele vai comer uma lagarta, metade da lagarta ou mais de uma lagarta por vez? Provavelmente, mais de uma lagarta por vez. Então o número de pássaro ele é menor do que o número de lagartas. Então, automaticamente, se você observar no final da cadeia, na parte superior do seu vídeo, você vai ver 5.000 plantas de capim, alimentando 700 gafanhotos e alimentando 30 sapos. Então vai naquela vertente que eu falei. Eu tenho um número maior de organismos na base, que é o produtor. Sempre o produtor é maior. Sempre o produtor é maior neste evento aqui, nessa cadeia. Se você observar, João, no lado direito da imagem, lá onde tem a árvore, a lagarta e o pássaro, aí a pirâmide chama-se agora de pirâmide invertida. Certo. Por quê? O que eu quero demonstrar nessa pirâmide? É o número de organismos. Então, eu tenho uma árvore, talvez, para, vamos supor, 700 lagartas, como tem aí na imagem. Então, o número de lagartas eu aumentei. Eu não quero saber o tamanho da lagarta, eu quero saber o número. Sim. E o pássaro, 20 pássaros. E essa cadeia, caro aluno, ela é extremamente viável. Você imagina um cajueiro, uma mangueira, que tem é uma árvore de grande porte, alimenta muitos outros organismos de tamanhos menores. Então, lembrando, pirâmide de número reflete o número de organismos por nível trófico. Cada nível trófico é o quê? Um consumidor primário, secundário e o produtor. Quando você representa essas cadeias por pirâmide de número, lembrar que a base sempre é o produtor. E a partir do momento que você vai subindo, vai erguendo essa formação dessa cadeia, dessa pirâmide, você está diante dos consumidores. Que legal. Beleza, Júlio? Beleza. Tranquilo aí? Bom, bacana. No primeiro claro. exemplo, né, que é a parte de número. Tá? No primeiro exemplo da parte de número. Perfeito? Perfeito. Nós vamos ver mais aí. Vamos sim. Continuando, põe na tela. Muito bem. No item B, nós temos agora uma representação gráfica da biomassa. O aluno rapidamente ele compreende isso. O que é biomassa? É o teor de matéria orgânica disponível em cada elemento da cadeia, desde o produtor ao consumidor primário, secundário e assim sucessivamente. A biomassa ela é traduzida geralmente em unidades de massa, no caso, grama, quilograma, toneladas. E o que é isso? Isso significa a quantidade de matéria orgânica que o organismo acumulou ao longo da cadeia alimentar. Então, mais uma vez, caro estudante, lembrando, a base de uma pirâmide é sempre o produtor. Não importa se ele está especificado em massa, ou em número, ou em energia. Sempre. Então, na sua tela, está mostrando aí, no lado esquerdo da sua tela, uma representação com 10 toneladas de soja. Então, lembrando aí, isso aí é o que? Soja, vegetal, ser autotrófico, é produtor. Depois nós temos 1 tonelada de gado. Isso aí, na verdade, é a quantidade para mostrar a você que eu estou considerando o peso, chamado de peso seco. É a matéria orgânica disponível em cada elemento. E lá em cima nós vamos encontrar 70 quilos do ser humano, ou seja, quando é que
um ser humano com 70 quilogramas é capaz de viver numa cadeia alimentar como essa. O que é que nós queremos dizer? A quantidade de toneladas de soja, quando ela passa o alimento para o gado bovino, é perdido cerca de 90% da sua matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica, em termos de energia, não se concretiza no peso do animal. Consequentemente, também o animal, quando ele é abatido, ele perde partes do seu organismo, parte do corpo, que ficaram com matéria orgânica que o homem não vai aproveitar. Então, por isso, essa pirâmide tem um formato tradicional, base larga e ápice estreito. Mais uma vez, essa pirâmide chama-se pirâmide direta, reta ou direita. São 3 nomes para ela, direta, reta ou direita. Do lado direito da tela, nós vamos encontrar no oceano, ambiente aquático natural salino, eu tenho aí uma inversão. Lembrando que a pirâmide de número ela também pode ser invertida. No caso da pirâmide de biomassa, também pode ser invertida. Mas o exemplo clássico de inversão, nós só vamos encontrar isso no oceano, formado por 2 grupos de organismos, o fitoplâncton e o zooplâncton. O que é o fitoplâncton? É um conjunto de algas que mantém o ecossistema aquático em atividade. E o zooplâncton é um conjunto de larvas de insetos, larvas de peixes, larvas de crustáceos, que se alimentam destes indivíduos. Aí um detalhe importante, João, que o aluno precisa prestar atenção. Quando ele observa a pirâmide invertida, ele fica se perguntando, cara, como é que um indivíduo que pesa 4 gramas por cada metro cúbico de ambiente que ele vive, manter o indivíduo com quase 21 gramas, aproximadamente entre 20 e 21 gramas por metro cúbico, como é que um indivíduo de peso menor mantém um indivíduo com a massa orgânica maior? Isso tem uma justificativa. Isso tem uma justificativa. Como é que o fitoplâncton consegue manter essa inversão? Consegue manter essa inversão porque o tempo, o período de reprodução dele é muito elevado. É um período de reprodução muito curto. Ele se reproduz de uma maneira muito exacerbada, muito rápida, dando conta de alimentar um indivíduo que é maior que ele em um curto intervalo de tempo. Coisa que nós não temos numa pirâmide e numa cadeia alimentar terrestre. Por quê? Porque aquele mesmo capim que você lembra aí, aluno, aquele mesmo capim que o gafanhoto se alimentava, quando ele come o capim hoje, amanhã o capim não está ainda pronto para ser devorado. Ele precisa de 15, 20 dias, às vezes um mês, para ele se reconstituir. Então a reprodução dele é muito lenta, a regeneração. Enquanto dessa cadeia no ambiente aquático, não. Ela se regenera rápido, por isso que mantém o indivíduo com uma faixa menor. Então essa pirâmide aí é a pirâmide de biomassa do tipo invertida, tá ok? Diferente da do lado esquerdo, que é a pirâmide direta, reta ou direita. Que é aquela Perfeito? mais comum, porque a gente vê mais claramente, Exatamente, né? Que é o do nos dia a ambientes. dia, né? Exatamente. Essa aquática já fica mais... Exatamente, escondida. é mais restrito. E não é obrigado ela, viu, João? Fique claro também, caros alunos, não é obrigado essa aquática ser sempre invertida, não. Tá? Tem um modelo dela também tradicional, com a base mais larga. É um caso excepcional isso que nós trouxemos para vocês. Que beleza, Bom? que beleza. E acho que falta um tipo de pirâmide. aí que Isso, você vai para a falar. gente fechar o nosso... Isso. Né? Nós estamos Pirâmide de energia, né? Pirâmide de energia, muito bem. Pois bem, gente, eu deixei a pirâmide de energia por último, e alguns autores gostam de trabalhar essa temática mais no início. Eu deixei no final para vocês, caros alunos, porque a pirâmide de energia, ela retrata simplesmente o fluxo e a quantidade de energia disponível para o elo da cadeia, tá ok? Relacionando sempre pirâmide com base, geralmente formada por produtor, depois o primeiro elo, consumidor primário, secundário e assim sucessivamente. Então lembre-se, tem uma imagem para vocês no início da aula que mostra o fluxo de matéria e energia. Onde é que tem um fluxo maior de energia? No produtor. A partir do que eu caminho para os consumidores, eu tenho uma decrescente quantidade de energia, porque eu estou perdendo cerca de 90%. Então sempre, João, no produtor, o índice energético tem que ser maior, porque a partir do momento que ele passa para o consumidor, essa energia é perdida em torno de 90%. Por isso que na pirâmide de energia não existe pirâmide invertida. Ela só é desse modelo. Porque o que ela está trabalhando no quadro? A unidade que vocês veem, gente, aí é quilocaloria, uma unidade de energia. Em outras pirâmides também é mostrada a questão da caloria. Pode observar que não vai existir uma pirâmide invertida. A base dela é sempre mais larga que os outros elos da cadeia. Então, pirâmide de energia, sempre a pirâmide é reta, direita ou
direta, direita ou reta, ou seja, ela não tem o processo de inversão pelos princípios de perda energética ao longo das cadeias. Beleza, caro aluno? Focado aí, lembrando os conceitos, tá? Nós temos uns exercíciozinhos, João, para fazer com os meninos, né? Vamos lá. A gente ter um tempinho para a gente aproveitar isso. Tá Eu bom? vou ler a questão, ok? Por gentileza, João, por gentileza. Os organismos que desempenham no ecossistema terrestre o mesmo papel do fitoplâncton no ambiente aquático são. Vou repetir, porque você está ouvindo minha voz e está vendo Edneudo aí na tela. Edneudo, você pode dublar, viu, se for o caso. Okay. Mas tudo bem, João, vai lá. Vamos lá, questão 1. Os organismos que desempenham no ecossistema terrestre o mesmo papel do fitoplâncton no ambiente aquático são: A. Gramíneas. B. Bactérias do solo. C. Fungos. D. Gafanhotos. E. Protozoários ciliados. Pois bem, caro estudante, lembrando sempre, o comando da questão é o que vai ditar a sua regra para fazer, não o seu conhecimento. Seu conhecimento você adquiriu ao longo das aulas, preste bem atenção. O que é que ele quer? Ele quer fazer uma comparação. Ele chama fitoplâncton do ambiente aquático. Fitoplâncton, fito. O termo fito significa vegetal, uma referência às algas, tá? E plâncton são um conjunto de organismos que a gente chama na biologia de organismos errantes. Organismos estes que não têm natação própria. Então eles vivem ali alimentando outros seres. Então eles formam a base de uma cadeia alimentar aquática. Então lembrando sempre que esta base de cadeia aquática, ela também pode ser comparada a uma base de cadeia aquática terrestre. Então lembrem-se, o produtor de uma base terrestre sempre tem que ser um vegetal. Então, quando você olha para as alternativas, João, você leu para mim gramíneas, conjunto de grama, tá, que existe no ambiente natural. Esse seria o grande produtor. Mas eu queria fazer uma ressalva rápida. Bactérias são decompositores. Fungos, na letra C, são decompositores. Gafanhotos são consumidores primários na maioria das cadeias. João já está aprendendo aqui. B, e na letra E, desculpa, protozoários ciliados. Os protozoários são seres heterotróficos, alguns de ambiente livre. Então, eles são heterotróficos consumidores, geralmente consumidores primários ou secundários, dependendo do caso. Tá bom? Então, para você, caro estudante, creio que tenha compreendido a resposta certa, João. Letra A. Letra A, de gramíneas, ok? Faz o trabalho do produtor no ambiente terrestre. Show de bola? Show de bola. Podemos passar para outra? Podemos. Vamos lá. Beleza, você de novo, João. Ah, com certeza. Então se liga aí, tira Edneudo da tela, ok? As pirâmides ecológicas são uma forma de representação das cadeias alimentares. Elas podem ser de números, de biomassa e de energia, A respeito das pirâmides de energia, marque a alternativa correta. A. A cada nível trófico, a energia obtida no nível anterior é maior. B. A pirâmide de energia nunca poderá ser invertida. C. A pirâmide de energia representa o número total de indivíduos de uma cadeia alimentar. D. A quantidade de energia em cada nível trófico é calculada multiplicando o número de indivíduos pela sua massa. E letra E. Os indivíduos da base são chamados consumidores primários. A letra E eu já vou dizer que não é. Beleza, João. O da base não é consumidor primário, é produtor. Show de bola. Vamos alimentar a letra E, pessoal. Então, vamos lá. A letra E já está... pelo menos o enunciado dela não é verdadeiro, né? Com certeza. Muito bem, João. Então pronto. Então agora é com você. Agora, beleza. Vamos repetir? As pirâmides ecológicas são uma forma de representação das cadeias alimentares. Óbvio, isso é só informação para você. Você tem que saber filtrar a questão. Isso é informação básica, beleza, óbvia. A questão vai começar agora, hein? As pirâmides ecológicas podem ser de números, de biomassa e de energia. Você viu isso aqui com o tio Edneudo. Os três. Então, veja, são só informações. A questão vem agora. A respeito das pirâmides de energia, marca a alternativa correta. Então, tiramos tudo aquilo das pirâmides, ele quer saber a respeito das pirâmides de energia. Então, vamos lá, Edneudo. Vamos lá. João já nos ajudou tirando a letra E, que está fora do esquema aí, né? Quando você lê a letra D, a quantidade, tá, de energia em cada nível trófico é calculada multiplicando o número de indivíduos, nada disso, tá? A quantidade de energia refere-se à quantidade de energia em cada elo da cadeia, é medida em quilocaloria ou em caloria, tá? A letra D vai embora. A pirâmide
C para mim, João, por favor, a pirâmide do quê? De energia representa o número total de indivíduos de uma cadeia. Opa, número total de indivíduos, João, quer dizer número. Isso. Então é a pirâmide de número e não de energia. Isso. Vamos para B. A pirâmide de energia nunca poderá ser invertida. Opa, a pirâmide de energia não poderá ser invertida porque o fluxo de matéria e energia que nós temos no primeiro elo, que é o produtor, Sim. sempre é maior do que os elos subsequentes. Então eu não tenho forma de inversão dessa cadeia. Letra B de bola. Como a gente tem, vamos resolver a última, Dadá? Vamos lá, dá tempo aí. A 3 diz assim: considerando a poluição de um ecossistema aquático por produtos clorados, a exemplo de DDT, o componente biótico da cadeia que deverá apresentar maior concentração do produto será o fitoplâncton, o zooplâncton, os peixes planctófagos, os peixes carnívoros ou as aves piscívoras. Só um detalhe, João, rapidinho, para dar tempo para os meninos verem isso aqui. Na letra L fala de aves piscívoras. Lembra que são aves que se alimentam de peixes. Um detalhe interessante para o aluno fazer essa questão rápida é que qualquer componente não biodegradável que você lança no meio ambiente, ele vai se acumulando dos produtores ao consumidor, sempre de uma maneira a aumentar a sua concentração. Por quê? Porque eles não são degradados pelo organismo. Certo. Então o que acontece? Como não são degradáveis, consequentemente vai ficar mais concentrado no último elo da cadeia, que neste caso aí é os indivíduos o quê? De aves chamadas piscívoras, que são aqueles que se alimentam dos peixes. Letra E de escola. E assim nós chegamos ao final dessa super aula de biologia, cujo tema foi ecologia, com meu grande amigo, professor Edineudo Cavalcante. Brother, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Estamos juntos. A câmera vai abrir aqui para mostrar você com aquele seu sorriso. Recomendações à família. Um abraço. Muito obrigado, vocês todo mundo também, lá todos. Em casa, viu? E um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Bata aqui. Um abraço, valeu. Abraço. Um abraço, galerinha. Valeu, obrigado. Conexão Enem volta nos horários especiais durante essa pandemia. Você acompanha aqui na TV Assembleia, a TV a serviço da educação.